Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia aos ouvintes da Rádio Café FM. Mais uma vez estamos aqui nesse dia 18, certo? No programa Estação Rural, falando sobre café. Queríamos mandar um abraço a todos os produtores aqui da região. Vamos mandar um abraço especial lá pro seu Carlinhos Pinheiro de Altiquitibá, Jacutinga, sua esposa Júlia Malusto e seus filhos Paloma, Rodrigo, Guilherme e Adriana. Todos lá que estão dedicados agora na colheita do café. Na semana do dia 5 a 12, semana passada, segunda a sexta-feira, o café na Bolsa de Nova York, ele subiu para os contratos para entrega em setembro, um absurdo, subiu muita coisa, subiu 8,6% na Bolsa de Nova York, 1.980 pontos ou 26,19 dólares. Então, uma alta violenta na Bolsa de Nova York. No mercado cambial, tivemos uma queda do dólar em relação ao real de 0,56%. No dia 5, o dólar estava em 5,462 e no dia 12 estava em 5,431. Então, com esse expressivo aumento na Bolsa de Nova York e uma pequena queda no dólar, acabamos tendo um ganho real na Bolsa de Nova York muito grande, em torno de R$132 que ele subiu em reais lá na Bolsa de Nova York. Sabemos que no mercado interno aqui sobe lá, mas não sobe tudo rapidamente, às vezes demora um pouco para subir. Aqui na região tivemos uma média de R$40 por saco, mais ou menos, de alta no café. Com o café duro 1.320 e o café Rio em torno de R$1.180. Já na segunda e na terça-feira, tivemos assim uma queda na Bolsa de Nova York de 515 pontos, o café caiu mais ou menos R$40 na Bolsa de Nova York. Mas o mercado físico, no caso, ele permaneceu a mesma coisa que estava na sexta-feira. Café duro 1.320 e café Rio 1.180. Os fundamentos continuam os mesmos. Nós estamos em plena colheita aqui no Brasil. No Brasil já se colheu em torno de 60% a 70% do café, né? Em plena colheita, o café só está subindo. E as preocupações com a oferta global do café são crescentes e inquietam o mercado. Ninguém mais duvida na quebra da produção brasileira de café 2024-2025. O debate agora é quanto que perdeu a produção brasileira de café. É lógico que varia conforme região para região desse país, de dimensão continental. A nossa região, por exemplo, a gente que tem experiência andando por aqui, nós acreditamos que a nossa produção não foi grande não esse ano não. O próprio ambiente da safra, nós não tivemos muita máquina gritando nos nossos cafezais, os terreiros tudo vazio. É lógico que isso ajudou, que o café já veio seco rápido para o terreiro, então isso ajudou. Então, ainda existe uma dúvida muito grande a respeito de quanto que vai quebrar a produção do Brasil. E ainda mais, o período chuvoso na região cafeeira, ele acabou mais cedo, mas as temperaturas continuam acima da média, aumentando as perdas de umidade por evaporação nos cafezais. O longo período de seca e a chegada do Laninha no segundo
semestre nós podemos ter a chegada do Laninha. Então levam os cafeicultores a preocupar também com a colheita do ano que vem. Então os produtores aí, no caso, eles estão mostrando cautela na hora da venda do café. No mercado físico brasileiro, com as cotações de café na Bolsa Americana, em Londrina, em alta, os compradores subiram o valor das ofertas ao longo da semana. Mas o volume de negócios fechados continuou pequeno para essa época da entrada da safra. Os produtores, assustados com a quebra da nova safra, vendem apenas o necessário para cobrir suas despesas mais próximas. E o mercado físico brasileiro teve mais uma semana de poucos negócios. Então nós vimos que na nossa região o café subiu em relação a outra semana em torno de R$40 por saca, permanecendo, de acordo com o comprador, logicamente, o café duro a 1.320 e o café Rio a 1.180. E isso continua até agora, quarta-feira. Agora, outra coisa interessante, as exportações brasileiras de café. O Brasil agora em junho, ele exportou 3.573.000 sacas de café. Café verde, 3.297. Arábica, 2.479. Conilon, 817 mil. Café solúvel, 272 mil. E torrado, 2.774. Então, a exportação total, 35,7 a mais do que o mesmo mês de junho de 2023 e 19,2 a menos do que o último mês de maio. Em relação a maio de 2024, temos o Arábica com queda de 21,8 e o Conilon com queda de 6,68. Agora, o que chama a atenção foi a exportação da safra de 2023, que o ciclo dela vai de julho de 2023 a junho de 2024. O que o Brasil exportou? 47,3 milhões de sacas. Foi a maior exportação da história do Brasil. Muito mais do que a safra de 2020, que foi julho de 2020 a junho de 2021, que foi 45,67 milhões. E também em relação à safra de 2022, que foi 35,63 milhões de sacas. Então esse ano a safra foi superior em 3,6% em relação ao nosso recorde anterior, que foi a produção de 2020, que foi a maior produção da história do Brasil, e 32,7% a mais do que o nosso último ciclo de 2022-2023. Agora, nós vamos falar assim sobre o clima, né? Sabemos que maior fundamento que existe para os preços de Nova York é a produção brasileira do café. Então, sempre que acontece produção brasileira de café alta, nós temos queda nos preços. Sempre que nós temos problema na produção brasileira, nós temos alta nos preços. Então, o Brasil, ele teve uma produção muito boa em 2020. Segundo a Conab, 60 e pouco milhões, o mercado falou que deu 70 milhões. Então, a partir daí, por problema climático, seca, geada, o Brasil não está tendo produção alta de café, mas não. Nos últimos de 2021, 2022, 2023 e agora também, a produção brasileira de café não é muito grande. E ultimamente agora ainda teve problema na produção do Vietnã, o segundo maior produtor de café do mundo e o maior produtor de robusta, sendo que o Brasil é o maior produtor de arábica. Isso tudo é a condição climática adversa. Vamos aqui para a nossa região. A nossa região, ela
tem uma chuva de 1.659 milímetros anuais. Isso é levantamento que eu tenho aqui em vários locais de 40 anos de média. O que acontece? Em julho e agosto, chove 46,10 milímetros nos 2 meses. O que aconteceu em 2023? Choveu 105,8 milímetros. Isso fez com que o cafezal emitisse florada fora da época, em julho e agosto, aí trazendo problema na maturação dos frutos da nossa safra desse ano. De setembro a dezembro, chove 786,10. Em 2023, choveu 518, certo? Então, em torno de 40% a menos. Já de janeiro a março, chove 652,5 milímetros. Esse ano, na nossa região, choveu 1.066,8 milímetros. Então, choveu muita coisa de janeiro a março. Agora, de abril a junho, chove 174,3 milímetros. Então, as nossas chuvas vão até o mês de junho. E esse ano, o que acontece? Choveu 40,8 milímetros, em torno de 25% nesses 3 meses, quase nada. E agora julho continua no mesmo caminho, parece que não vai chover. Agosto também, porque o normal da nossa região não é chover em julho e agosto. Quando chove é uma anormalidade, como aconteceu o ano passado. Aí nós tivemos florada desigual. Agora, em todo o Brasil, toda a cafeicultura do Brasil, o que o pessoal fala? A peneira do café está muito baixa. Na nossa região é a mesma coisa, a peneira está baixa. Por que a peneira está baixa? Lá em setembro a dezembro, quando dá a flor e o café começa a crescer, faltou chuva e aí o café não cresce direito. Agora, não foi só esse problema da chuva. Talvez com essa chuva que aconteceu, a coisa ia correr mais ou menos bom. Mas o aumento da temperatura, nós temos dados aqui, não é da nossa região, que eu não tenho dado de temperatura, mas tem lá no sul de Minas, dado do Procafé, que de outubro a dezembro, lá a temperatura é 21,5. E esse ano foi 23,1, 1,6 graus acima. Lá no Triângulo e Alto Paranaíba, a temperatura média lá é 22,1. E esse ano foi 24,7, 2,6 graus acima da média. Já na Mojana, 23, e é 24,8 que aconteceu esse ano, 1,8. Então, o maior problema não foi não ter chovido tanto, foi a alta temperatura, uma coisa inédita. Isso faz com que o café não tenha fotossíntese, ele não cresça, ele não forma carbono, hidrogênio, não forma nada. Então, aí, sem esse crescimento, mesmo que choveu bastante na nossa região em janeiro, fevereiro e março, o café não deu uma peneira alta porque o pergaminho dele não cresceu, o fruto lá atrás não cresceu. Então nós temos uma peneira baixa. E se a peneira baixa, o rendimento também não vai ser alto, porque você precisa uma maior quantidade de fruta, apesar do fruto estar granadinho, mas ele é menor e aí você precisa uma maior quantidade de fruto para gerar uma saca de café. Então foi esse o problema.
De janeiro a março, que choveu muito bem, a temperatura até que andou mais ou menos de acordo com a conformidade. Porque se a temperatura, janeiro a março, tivesse chovido muito, aí o cafeiro até poderia ter o coração negro. O que é o coração negro? Em lugar da semente você tem uma massa preta ali, sem nada. Graças a Deus a temperatura não foi muito alta. Agora, nós falamos que a partir de abril cessaram as chuvas, certo? A nossa região, abril, maio, junho, choveu só 25% do que chove. E aí, a temperatura muito alta também. No sul de Minas, de abril a junho, é 18,2 a histórica, 19,6, 1,4 grau acima. Triângulo e Alto Paranaíba, 19,4, 21,2, certo? Em torno de 2 graus mais ou menos. E lá, na Mojana, em São Paulo, 20,2, 21,6, 1,4 graus. Então a falta de chuva. A nossa região ainda foi favorecida pela grande quantidade de chuva em janeiro, fevereiro e março. Mas essa chuva vai desaparecendo. Essas reservas hídricas de janeiro, fevereiro e março, ela vai sumindo pela falta de chuva e também pela evapotranspiração que é ocasionada por essa temperatura alta, e a lavoura vai apresentando deficiência hídrica, vai amarelando. Eu acho que as nossas lavouras ainda até hoje estão muito boas. Mas o que acontece também? Existe uma abotoação muito grande nas lavouras, porque essa temperatura fez com que os botões crescessem e estão ali pronto para abertura de florada. Então, se nós tivermos chuva agora, teremos abertura de florada em julho e agosto. Agora, esse botão que está ali vai morrer se não choveu? Não, ele vai ficar guardando chuva para quando vier essa chuva num volume que acorde o botão, ele vai abrir 12 dias depois. Então, se essa chuva acontecer no final de agosto, vai abrir florada no meado de setembro, e que achamos em grande quantidade. Agora, essa florada, ela vai depender muito das reservas da lavoura. Se a lavoura ainda tiver com reserva, ela vai dar florada, vai pegar, vai cair menos fruto para frente. Agora, se a lavoura não tiver reserva, ela vai dar florada, até pega bem, mas lá para frente acaba caindo os frutos e nós podemos ter quebra na produção. Então, estamos aí com a nossa safra desse ano já bem adiantada, e o que será da safra de 2025? Tem muita coisa para acontecer. E se acontecer que em setembro, outubro, e a chuva não vem, e a deficiência vai aumentando, e a lavoura vai perdendo essas reservas, e o que vai acontecer com a produção de 2025? Agora, se nós tivermos problema na produção de 2025, já tivemos em 2021, 22, 23, 24 e ainda 25, o que vai acontecer com o mercado de café? Ninguém sabe, e ainda podemos ter problemas climáticos em outros países, como o Vietnã. México está com a seca muito grande. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai acontecer essas coisas todas, certo? Então, um abraço a todos os produtores nesta manhã. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.